Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Estado de Direito, programa de análise jurídica sobre o processo de construção de direito em Moçambique. E hoje temos como convidado o Dr. Bertino Alberto, é advogado, é igualmente vice-presidente do Conselho Jurisdicional na Ordem dos Advogados de Moçambique e juntos vamos analisar as consequências jurídicas do encerramento da USAID de Moçambique sobre os contratos laborais dos seus funcionários. Dr. Bertino, muito obrigado por ter concedido o nosso convite, é uma honra tê-lo cá. Doutor, não vamos dar muitas voltas, vamos partir do princípio mesmo de que a nossa análise vai se cingir sobre este encerramento da USAID. Doutor, muita gente foi à rua, muita gente, pelo menos ainda está em stand-by, pois ainda não há uma confirmação, até porque o presidente Trump pediu um período, podemos até chamar de sabático, onde ele ainda vai decidir, parece que é de 3 meses. Que consequências laborais terá isto para os funcionários da USAID, doutor? Muito bem, muito obrigado pelo convite e por aí começaria por saudar os telespectadores da televisão MBC e em todas as plataformas que nos acompanham neste momento. Relativamente à questão que coloca, naturalmente, como qualquer instituição, tem sempre sob sua tutela um conjunto de pessoas que prestam trabalho. O que quer dizer que, a partir do momento que essa mesma instituição se depara com um cenário de encerramento, ou a título provisório ou a título permanente, os trabalhadores, naturalmente, ficam afetados nas suas relações laborais. O que quer dizer que a consequência direta e imediata relativamente aos trabalhadores da USAID é que vê o seu contrato passar para aquilo que nós chamamos de vicissitudes dos contratos de trabalho. E isso vai, naturalmente, ser em função da realidade, que, quero crer, vamos desenvolver aqui um pouco mais, se é a cessação efetiva dos contratos de trabalho, se é a suspensão desses mesmos contratos de trabalho. Porque, como efetivamente disse e tem sido propalado pelas notícias, é que é uma decisão provisória. Durante 90 dias, o governo americano vai fazer um conjunto de investigações sobre esta agência. E, em função dos resultados, ela vai decidir se encerra a título definitivo ou se retorna às suas atividades. Portanto, é em função disso que, naturalmente, teremos uma indicação clara de qual vai ser a situação dos contratos. Agora, é importante desde já realçar um aspecto. A USAID, enquanto agência, ela vem em representação do Estado americano. E é o Estado americano que se predispôs a auxiliar o Estado moçambicano dentro daquilo que eram as insuficiências, mormente na área da saúde. E, nesse âmbito, o Estado moçambicano é beneficiário. E este benefício ocorre por via de outras entidades. São estas outras entidades que, efetivamente, em última instância, poderão sentir-se mais complicadas relativamente às suas relações laborais com os seus colaboradores. Portanto, era necessário fazer esta adeixa, porque a USAID não tem muitos funcionários em Moçambique. Mas, em função do financiamento que chega a Moçambique por via da USAID, há milhares de moçambicanos, há milhares de pessoas que efetivamente prestam serviço tendo como benefício estes fundos que vêm da USAID. Portanto, efetivamente, não existe uma relação jurídico-laboral entre a USAID e os contratos de forma direta. É isso que está a esclarecer? O que estamos a dizer é, temos que fazer aqui uma separação. Há uma relação entre a USAID e os seus colaboradores diretos, que são poucos, porque, repito, a USAID vem enquanto uma agência do Estado americano, do governo americano, para apoiar Moçambique. Por exemplo, no acordo a que tive acesso, o governo americano entendeu que Moçambique tinha uma taxa muito reduzida em termos de esperança média de vida. Moçambique tinha altos índices de HIV, tuberculose e malária. E o governo americano disse, nós queremos apoiar o Estado moçambicano na erradicação destes males.
E como é que fazemos isso? Vamos financiar organizações que trabalham na área da saúde. O que quer dizer que a USAID desembolsa os fundos, estes fundos vão efetivamente ser recebidos por estas organizações, maior parte delas não governamentais, que por sua vez, para implementar os projetos, contratam. O que quer dizer que a USAID tem colaboradores a título, podíamos dizer, de meramente fiscal, para fiscalizar o desembolso se está efetivamente a alcançar aquilo que são os objetivos traçados no memorando que foi estabelecido com o Estado moçambicano. Ou por outras atividades desenvolvidas por estas entidades moçambicanas. Por exemplo, frisou há bocado que, no caso a USAID, juntamente com as entidades desses países que prestam assistência, em Moçambique, por exemplo, é o Ministério da Saúde, sabemos todos, podem haver outras organizações não governamentais que prestem apoio, mas no caso a USAID tem uma relação direta, aliás, designa-se de acordo de assistência da USAID, diretamente com o Ministério da Saúde. Portanto, estamos a dizer que é sobre o Ministério da Saúde que terá que fazer a gestão contratual ou sobre os contratos destes trabalhadores que outrora contratou. O que estamos a dizer é, efetivamente, a USAID, porque se predispôs a auxiliar Moçambique mais na área da saúde, e repito, estamos a falar do combate à malária, tuberculose, HIV-Sida e outras zonas relacionadas com a saúde. Ela mantém uma relação com o Ministério da Saúde por ser o Ministério de tutela e com o Ministério dos Negócios Estrangeiros pela relação com o exterior. O Ministério da Saúde é que tem relação com entidades que efetivamente vão prestar o trabalho direto. O que quer dizer que o Ministério da Saúde não tem um vínculo contratual com as pessoas que estão a prestar trabalho. São as organizações que recebem os valores e têm a relação com o Ministério da Saúde. Estas organizações é que contratam pessoas para a execução efetiva. A vertente operacional é sob responsabilidade destas organizações. É por isso que nós dizíamos, as organizações, a maior parte delas não governamentais, é que têm contratos de trabalho. Pelo que, em última instância, esta decisão do governo americano tem impacto nos trabalhadores vinculados às organizações que implementam os projetos na área da saúde. E que são várias. Então, estas organizações, hoje, elas têm um financiamento que já não deixa, permita-se o termo. Não deixando este financiamento, ela ressente-se de uma situação econômica. Portanto, entra num cenário de verdadeira incapacidade econômica. E, em face disso, ela não consegue ter verba suficiente, por exemplo, para pagar remunerações. E, em face disso, ela deve decidir o que é que faz com os contratos de trabalho que, efetivamente, ela tem com os seus colaboradores. O Ministério da Saúde entra como entidade meramente de tutela. Mas, no âmbito dos contratos de trabalho, são as entidades que implementam os projetos e os colaboradores que ela contratou para implementação efetiva. Portanto, de uma certa forma, clarificando isto para os nossos telespectadores, podemos afirmar que a relação jurídico-laboral é regida pela lei do trabalho que vigora em Moçambique. Exatamente. Estas entidades, uma entidade XPTO, cuja missão é, mera hipótese, na província de Gaza, trabalhar na vertente de saúde materno-infantil. Esta entidade, para chegar a Chokwe, precisa contratar seus colaboradores para ir prestar este serviço. E esta relação laboral é regida pela lei do trabalho moçambicana. É um contrato de trabalho porque estamos a falar de entidades moçambicanas, estamos a falar de um serviço prestado no espaço territorial moçambicano. E a nossa lei de trabalho diz, eu aplico os meus preceitos legais aos vínculos laborais estabelecidos no ordenamento jurídico
moçambicano, as relações de trabalho para a prestação de trabalho no ordenamento jurídico moçambicano. Claro, não havendo regimes especiais, porque a própria lei de trabalho, como regime geral, ela depois diz que há regimes especiais para determinadas áreas. Mas, no caso vertente, é o regime geral que está na lei do trabalho, que se vai aplicar para então encontrarmos as possíveis saídas relativamente a este cenário. Ou seja, como o nosso tema diz, as consequências efetivas dos vínculos laborais é, no nosso entender, daquilo que é importante para o cidadão moçambicano, que são milhares de cidadãos. É como é que ficam os seus contratos, porque ele foi contratado por uma organização não governamental nacional ou estrangeira para ir na província da Zambésia e trabalhar na erradicação da malária. Como é que fica este contrato? Porque o dinheiro que tinha como finalidade satisfazer a execução deste contrato já não aparece mais, pelo menos por enquanto. Então, quid juris, o que é que fica deste contrato? E é aí onde nós efetivamente dissemos, aqui a nossa lei do trabalho estabelece um conjunto de remédios para tentar mitigar ou lidar com esta realidade. Doutor, não estaríamos perante um cenário em que esta forma de apoio, estes acordos de assistência entre a nossa República de Moçambique e essas entidades que querem apoiar-nos a sairmos dessa fase ou dessa situação em que nos encontramos, não criam uma fragilidade, uma insegurança laboral para aquele técnico que vai ser contratado, para aquele assistente, para aquele enfermeiro que é contratado para prestar serviço, no entanto não tem uma segurança? Creio que não seria necessariamente insegurança, porque esta situação podemos até considerar de uma situação atípica. Ninguém estava à espera que, a partir do momento que tomasse posse um novo governo, pudesse cortar, permita-se o termo, estes apoios humanitários. Mas esta foi a decisão. Portanto, falar de insegurança parece-me que estaríamos a forçar, porque quando se celebraram os contratos de trabalho, a entidade assumia que havia financiamento. Há uma previsão de ter receitas para satisfazer uma determinada despesa. As empresas, as entidades, as organizações têm um orçamento. E no orçamento estava lá esta vertente de remunerações, contratação de mão de obra para a implementação dos projetos durante um certo lapso de tempo. Regra geral, estas organizações contratam a prazo. Porque o próprio memorando de entendimento entre o governo moçambicano e o governo americano por via da USAID também sempre foi um financiamento a prazo, naturalmente sujeito a renovações. Daí que, regra geral, os contratos, a maior parte deles são contratos a prazo, mas existem contratos por tempo indeterminado. O certo é que, a partir do momento que a entidade tomou a decisão de contratar, é porque entendeu que havia verba para esta despesa. Mas aconteceu uma situação que não estava prevista, aliás, primeiro, provavelmente nem sequer se tinha em consideração que o senhor Trump pudesse concorrer. 2, admitindo que concorresse, ninguém tinha certeza se vence ou não as eleições. Portanto, é uma situação que era claramente imprevisível. E mais, vencendo, que pudesse efetivamente cortar este financiamento. Portanto, estamos a falar de uma situação imprevisível. E atípica. E atípica, naturalmente. Doutor, em jeito mesmo de insistência, o nosso tema diz consequências do encerramento da USAID, mormente nos contratos laborais dos seus funcionários. A questão premente aqui, ou a questão de insistência, quid juris a estes contratos de tempo indeterminado? Até porque, sobre os contratos a prazo, acredito que não há muito choro e gíria, ou, vamos lá, no português comum ou popular, mas nestes indeterminados, qual é o tratamento jurídico que se dá a estes? Numa situação em que, a si, como empregador,
o contratante, foi-lhe cortado o financiamento de um momento para o outro, sem aviso prévio nem nada. O que efetivamente encaixa neste tema de consequências decorrentes deste corte nos contratos de trabalho. E estas consequências são visíveis quer nos contratos a prazo certo ou incerto, quer nos contratos por tempo indeterminado. E por quê? Porque este corte ocorre de forma brusca. Não houve aviso prévio. E com este corte, que ocorre de forma brusca, eu, enquanto entidade contratante, eu fico numa situação de incapacidade econômica para satisfazer todo tipo de contrato. A prazo certo, a prazo incerto e por tempo indeterminado. Portanto, estes 3 tipos de contratos sofreram com esta situação. O que acontece com os contratos em concreto? A entidade empregadora deve recorrer naturalmente àquilo que a nossa lei estabelece como possíveis remédios para um cenário desses. E quais são os possíveis remédios para um cenário desses na nossa ótica? O nosso legislador trouxe aqui 3 cenários que achamos que podem se encaixar nesta situação que se vive atualmente. Temos o cenário de alteração de circunstâncias e que, por isso, pode levar à modificação das condições do contrato de trabalho. Mas esta primeira solução tem um problema. O nosso legislador veio realçar que se a modificação do contrato assenta na alteração de circunstâncias, e por que falamos de alteração de circunstâncias? Porque na altura em que o trabalhador foi contratado, eu tinha garantias de um financiamento e por isso o contratei. Esta realidade deixou de existir, por isso alteraram-se as circunstâncias. Então faz com que eu vire para o contrato e diga: o que esteve por detrás, todo o pressuposto já não existe, temos que modificar isso. Mas o nosso legislador diz: não afeta ou não deve afetar a remuneração. Exato. Continuas a ter um problema. E aí a inviabilidade desta solução. Pensemos então numa outra solução. Seria a suspensão dos contratos de trabalho. Eu já não tenho mais capacidade econômica, eu, entidade empregadora, não tenho condições econômicas porque o financiamento já não mais chega até mim e, por inerência, eu entro numa situação de incapacidade. E, havendo esta incapacidade, eu não tenho condições de manter estes vínculos laborais. Mas atenção, nós dissemos que esta decisão não é definitiva. Foi estabelecido o quê? Creio que no lapso de 90 dias. Então, o nosso legislador também diz: durante 90 dias eu posso suspender os contratos de trabalho. O trabalhador fica em casa, deixa de prestar trabalho e eu aguardo até que a situação melhore. Naturalmente, durante estes 3 meses, eu tenho que remunerar o trabalhador para garantir aqui um cenário de equilíbrio mínimo. E aí, no primeiro mês, a nossa lei diz que tem que pagar 75% da remuneração, segundo mês 50%, terceiro mês 25%. E a partir do 4º mês vai depender se aquela circunstância que justificou a suspensão prevalece ou não. E nessa altura vamos ouvir o que é que se vai dizer a partir do governo americano. Outro cenário, o terceiro e último, que é o pior cenário, é rescindir os contratos de trabalho. Portanto, eu cesso os contratos de trabalho com aviso prévio, invocando motivos relacionados com a minha situação enquanto organização, que fui e estou numa situação de incapacidade. E eu não tenho outra solução senão rescindir os contratos de trabalho. Naturalmente, terei que pagar alguma indemnização aos trabalhadores. Muito obrigado, Dr. Bertino. Vamos agora observar o nosso primeiro intervalo e voltamos dentro de instantes. Até já. Transportadores semi-coletivos de passageiros. Para 2025, os comerciantes informais. Aqui na Avenida Eduardo Mondlane, a situação se encontra mais tensa.
Nossa equipe de profissionais dedicados trabalha incansavelmente para levar até você conteúdos preciosos, relevantes e atuais. Somos mais que uma televisão. Somos uma ponte entre você e o mundo, conectando histórias, promovendo conhecimento e inspirando mudanças. Para nós, a informação é primordial. O nosso compromisso é informar. Atualizações essenciais para o seu dia a dia. MBC, conectando o mundo. Boa noite, estamos de volta à segunda parte do programa Estado de Direito. Bertino é o nosso convidado. Dr. Bertino, quando terminamos o primeiro bloco, estávamos a analisar a questão podemos até assim referir, da rescisão contratual. Nesta segunda parte, para além de darmos continuidade a isto de forma mais elaborada e com mais propriedade, também poderemos versar ou analisar também aqui o papel do sindicato. Afinal, nós temos sindicato. E não só. O sindicato serve igualmente para salvaguardar o direito destes contratados que viram a sua relação extinguida sem aviso prévio, embora eles não tenham muito o que dizer sobre isso. Doutor, houve contratações feitas deste acordo e hoje sabemos o impacto que isto tem sobre não só a economia nacional, porque, vamos ser sinceros, o dinheiro girava no mercado e alimentava várias famílias e não só, igualmente apoiava também aos nossos petizes nas zonas recônditas que poderiam não ter, em obediência ao programa de saúde que faz parte do memorando com o ZEID. Sobre os contratos, doutor, analisar esta situação, suponhamos que, naturalmente, porque o trabalhador não vai ficar à espera 3 meses numa situação incerta, pode conseguir um outro contrato sem que esta situação tenha se extinguido de forma efetiva. Qual é o tratamento que se dá sendo reativado o projeto? Perfeitamente. Relativamente a este cenário, é importante referir o seguinte. Durante o período de suspensão do contrato de trabalho, mantém-se um conjunto de deveres, incluindo este dever de trabalhar a título exclusivo para aquela entidade, em função do que estiver no contrato. Mas estamos a dizer que, se há uma cláusula de exclusividade, o trabalhador, durante os 3 meses, ele não deve prestar trabalho a uma outra entidade. Se, entretanto, o trabalhador entender que surgiu-lhe uma oportunidade, até porque serão 3 meses com um futuro incerto, não existe algum elemento concreto, ou provavelmente não existirá algum elemento concreto que permita ao trabalhador ter certeza que, fim dos 3 meses, reativa a sua atividade. Não tendo esta certeza, ele é livre de, naturalmente, interessar-se por outros projetos. O certo é que, se entender que deve vincular-se a uma outra entidade, ele deve cessar o vínculo que tem com a entidade cujo contrato está suspenso. Ele deve denunciar o contrato de trabalho. Ele não pode vincular-se a uma outra entidade, alegado de que eu estou num cenário de incerteza, não sei o que vai acontecer amanhã, e estou provisoriamente a trabalhar para a entidade B, enquanto continuo a receber aquela remuneração durante o período de suspensão. Portanto, é preciso separar estes vínculos, salvo se não existir uma cláusula de exclusividade. Se o projeto retomar, o contrato suspenso também é reativado. É por isso que o nosso legislador diz, fim dos 3 meses, faz-se uma análise de qual é a situação.
o motivo que justificou a suspensão prevalece? Se sim, então a entidade empregadora deve decidir se cessa a título definitivo o contrato ou se mantém o cenário de suspensão, mas já não tem este dever de pagar a remuneração. Se efetivamente o motivo cessou, mera hipótese, o governo americano já retomou aquilo que é o seu financiamento, retornam às atividades normalmente. O contrato de trabalho volta à situação normal. Falava da economia, é verdade. Estas organizações não governamentais, estas entidades privadas, públicas, que prestam serviço com financiamento, elas subcontratam, elas adquirem equipamento, elas adquirem um conjunto de elementos para a prestação efetiva do seu trabalho. Estes contratos também foram afetados. E aqui, naturalmente, também terá que se sentar com a entidade contratada e discutir a situação do contrato. Como dizia aqui em algum momento, há uma alteração de circunstâncias e nesse âmbito decide-se ou pela resolução do contrato ou pela alteração do preço, o que for. Isto variará em função do tipo de contratos que existem. A maior parte deles são contratos de fornecimento e ou prestação de serviços. Portanto, estes contratos também terão que ser revistos no âmbito desta realidade, e aí tem esta dimensão não laboral, que é o nosso tema, mas uma dimensão, como dizia e bem, efetivamente da economia moçambicana, que efetivamente ressentiu-se, se está a ressentir destes cortes. Este acordo de assistência entre a USAID e Moçambique, geralmente quando uma entidade é auxiliada, não tem muito, vamos lá, um plano de grandes negociações. Mas não seria talvez a quando da retomada do mesmo colocar-se algumas cláusulas de proteção aos empregados, aos contratados? Os trabalhadores têm a proteção que a nossa lei do trabalho traz, nomeadamente, não se pode cessar o contrato de trabalho sem motivo. Esta é a grande proteção. E aí até chama a colação aquilo que efetivamente fez referência em algum momento relacionado com os sindicatos. Estes sindicatos estão efetivamente dentro destas organizações, dentro destas entidades, para garantir que o processo, quer de suspensão de contratos, quer de cessação, ocorram em conformidade com os procedimentos legais. E a proteção que o nosso legislador criou é haver um motivo. 2, os avisos necessários. O mesmo foi estabelecido num acordo entre Moçambique e o governo americano. Havia um prazo de aviso prévio para quer suspensão, quer a cessação. Agora, se me perguntar se esse prazo foi cumprido ou não, escuso-me de responder, porque não sei o que é que efetivamente foi falado entre o governo moçambicano e o governo americano para suspender este financiamento, mas tem uma indicação que o próprio acordo estabelecia um período de aviso prévio de 30 dias, que é exatamente para preparar as pessoas, que é para garantir esta proteção para que as pessoas se preparem a esta nova realidade. O mesmo então vai acontecer com os nossos contratos de trabalho. É verdade que no cenário de suspensão dos contratos de trabalho, o nosso legislador não estabeleceu esta questão de aviso prévio, porque a circunstância está ali, surgiu, era imprevisível. Então temos que imediatamente decidir pela suspensão, salvaguardando este direito à remuneração. Fizemos um toque relativamente a este aspecto, mas gostaria que aprofundasse com mais propriedade. O papel do sindicato, doutor, é sabido que, acima de tudo, é intrinsecamente sobre a proteção do trabalhador, sobre a proteção dos interesses do trabalhador. Direitos destes, igualmente os deveres, mas acima de tudo direitos. Doutor, numa situação desta natureza, qual seria o papel do sindicato
para o trabalhador, com o trabalhador? Se estivermos a falar do sindicato relativo aos trabalhadores, porque também pode existir um cenário de falar do sindicato relacionado à entidade empregadora, que também tem esta faculdade legal de vincular-se a estes grupos associativos. Mas, num cenário de órgãos sindicais, quer nas empresas, nas entidades, quer no ramo de atividade, este órgão é efetivamente um órgão com função de salvaguardar o respeito dos direitos do trabalhador. O que quer dizer que, se vamos tomar uma decisão, temos que chamar o sindicato para, em conjunto, expormos a situação e identificarmos qual é a solução que seja menos penosa para os trabalhadores. É aí onde o órgão sindical deverá intervir para garantir que, por um lado, a solução que for adotada seja uma solução que não penalize de forma particularmente grave aos trabalhadores. 2, esta solução seja implementada em conformidade com a lei. Porque o que é que podia acontecer, por exemplo? Seria um cenário de a entidade empregadora vir e dizer: meu amigo, eu o contratei porque tinha rendimentos, tinha financiamento. Este financiamento foi-me cortado de forma brusca, ficando então eu numa situação de incapacidade de satisfazer o teu contrato. Por isso, não me resta outra alternativa senão cessar este contrato. Portanto, a partir de amanhã, escusa-se de comparecer. E não diz como é que fica então o período que eu prestei trabalho. Esta cessação de contrato de trabalho não dá direito a alguma indemnização. Não tenho nenhuma compensação como trabalhador. É assim como isto acontece. É aqui onde o órgão sindical entra para garantir que os seus filiados tenham a sua situação protegida, ou seja, se vai cessar ou suspender o contrato de trabalho, deverá isto acontecer em conformidade com os procedimentos previstos na lei. É isto que o órgão sindical efetivamente faz, se não faz, devia fazer, neste tipo de circunstâncias. A entidade empregadora não pode vir e soltar lá aquilo que é a sua solução. É importante sempre consultar o órgão sindical existente na empresa ou do ramo de atividade. É importante, não é obrigatório, mas é importante que assim seja. Exato. Existe algum mecanismo de recurso que possa ser acionado pelo órgão sindical por forma a salvaguardar os direitos dos seus trabalhadores? Sim, nós temos, felizmente, em matéria laboral, uma vasta gama de mecanismos para efetivamente lidar com situações de irregularidades ou ilegalidades relativamente aos contratos de trabalho. O trabalhador quer o órgão sindical, em acompanhamento aos seus filiados, pode recorrer a órgãos de tutela do trabalho, e o nosso órgão de tutela do trabalho, que é o Ministério, criou os centros de mediação. Os centros de mediação, arbitragem laboral, hoje poderão ser uma verdadeira solução em caso de algum conflito ou algum desrespeito daquilo que são os direitos instituídos a favor dos trabalhadores. Portanto, em quase todas as províncias do país existem centros de mediação, centros de arbitragem laboral, e este é um primeiro nível. Havendo alguma insatisfação, temos também os tribunais de trabalho, que estão implantados em quase todas as províncias, quer por via de um tribunal efetivo, o Tribunal do Trabalho, quer por via dos tribunais judiciais, que lá dentro elas incorporam secções especializadas em matéria laboral. Portanto, temos esta vasta gama de recursos
para, efetivamente, o órgão sindical ou o trabalhador diretamente recorrer para ver o seu direito salvaguardado. E neste momento, mais do que nunca, é importante, naturalmente, consultar estes órgãos. Exato. No caso em apreço, mormente, nestas circunstâncias ou nessa situação em que ao ZEID, na verdade nem foi ao ZEID, foi o presidente Trump, através de uma ordem executiva, suspendeu as atividades da UZEID nos vários países, e Moçambique não foi exceção. Existe algum mecanismo, algum recurso que se possa recorrer para que, primeiro, por não se ter cumprido com o pré-aviso dos 30 dias, que está claro, parece que não temos, aliás, não tenho muitos dados para afirmar isto, mas parece que não se cumpriu, e não só, por esta questão por estarmos ainda num momento de incerteza, suponhamos, fazendo uma análise pessimista, que não se reative o apoio. Estaríamos numa situação de haver um recurso desta natureza por forma a salvaguardar os direitos dos trabalhadores? Daquilo que nós acompanhamos pelas notícias, é que o governo americano atual entendeu que dentro da UZEID havia, permita-se o termo, indisciplina. E esta suspensão durante 90 dias é para investigar e averiguar, e hoje ainda lia algum artigo que dizia já foram identificados alguns cenários de corrupção. O que quer dizer que dentro daquilo que é o sistema jurídico americano, haverá um tratamento específico relativamente a esta agência e as pessoas que efetivamente estão envolvidas nisso. O Estado moçambicano, dentro daquilo que é a sua relação com o governo americano, naturalmente, dentro dos corredores diplomáticos, deve ter havido alguma conversação. Como disse, este acordo está sob tutela do Ministério dos Negócios Estrangeiros nesta relação. Ao passo que o Ministério da Saúde, ao nível do financiamento na saúde, é dentro da parte operacional. A gestão do acordo é o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Lá, naturalmente, haverá algum contacto diplomático e deve ter havido algum entendimento. Acho pouco provável, e aqui até estaria a especular, acho pouco provável que o Estado moçambicano queira, em face de uma cessação definitiva, recorrer a instâncias jurisdicionais, entidades judiciais, arbitrais ou não, para discutir se houve o pré-aviso ou não, eventuais indemnizações por eventuais prejuízos. Acho pouco provável, porque, como dizia, é uma vertente muito diplomática e de apoio. É por isso que o Estado moçambicano aparece como beneficiário. Não é um contrato no sentido literal do termo. Então, acho pouco provável. O certo é que os trabalhadores terão sempre a sua situação, em princípio, salvaguardada. Neste momento, contratos suspensos ou cessando os contratos, pagar as indemnizações. Se não retomar o financiamento, então cessação efetiva e pagamento de indemnizações. Então, acho pouco provável que se possa equacionar aqui um cenário em que tem que se pensar numa vertente litigiosa. Sinceramente, acho pouco provável. De facto, trouxe por acaso uma explicação bastante enriquecedora. Até porque nós somos beneficiários. Portanto, não há muito espaço de reivindicações, nem para reivindicações. Dr. Bertino, o tempo nos foge. Gostaria de deixar um minuto para tecer últimas considerações. A título de considerações finais, era importante apenas fazer aqui uma delimitação, que é, neste momento, em termos de vínculos laborais, temos milhares de concidadãos que estão com os seus contratos prejudicados em face desta situação. A eles é importante nós, então, chamarmos especial atenção a entidades empregadoras desses concidadãos para que cumpram com a lei. E o que é cumprir com a lei? É
Se entender que devem suspender os contratos de trabalho, façam-no em conformidade com os procedimentos que estão na lei. Se entender que devem cessar o contrato de trabalho, porque a lei permite a cessação do contrato de trabalho com aviso prévio, em face da incapacidade econômica, que assim o façam e sigam todos os formalismos que estão previstos na lei. Portanto, era esta a consideração final que gostaríamos de deixar aqui ficar, porque efetivamente o nosso direito de trabalho, a nossa lei de trabalho, felizmente, traz um regime jurídico claro para lidar com esta situação. Portanto, não é motivo de muito alarido relativamente à situação dos contratos de trabalho. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Bertino, pela concessão ou por ter acedido ao nosso convite. Ao nosso telespectador, o nosso muito obrigado pela atenção dispensada. Pode acompanhar o nosso programa pelas plataformas digitais, YouTube, WhatsApp, Instagram. Prometemos voltar numa próxima oportunidade. Até já.